Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 21. Diz assim: Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Irmãos amados, a partir desse versículo eu quero, na noite de hoje, meditar com os irmãos, chamar a atenção dos irmãos para uma verdade central e indispensável do verdadeiro cristianismo. E é a verdade que afirma que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele não conheceu pecado. Nós podemos contemplar, à luz de Gênesis 2, capítulo 7, que o homem foi criado por Deus. E no versículo 3, no capítulo 3, nós também podemos contemplar que este homem caiu, este homem desobedeceu. Adão pecou contra o Senhor. A palavra de Deus, ela nos afirma em Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, o seguinte: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso significa, irmãos, que não só Adão pecou, mas todos nós, seres humanos, que herdamos uma natureza pecaminosa, também em dado momento pecamos. O próprio Paulo, um pouco antes, no capítulo 3 e no versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías já havia afirmado anteriormente que as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles fazem separação, eles criam uma barreira entre nós e o nosso Deus. Isso é uma grande verdade. Mas, diferente de nós, irmãos, diferente de Adão, diferente de nós, Jesus não pecou. E é por isso que ele tem a autoridade de afirmar aquilo que ele afirmou em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta verdade, ela é reiterada quando Pedro, estando juntamente com João, diante do Sinédrio, no capítulo 4 de Atos, e no versículo de número 12, ele vai dizer: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo ratifica esta verdade quando ele, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, em seu capítulo de número 2 e o versículo de número 5, ele vai dizer: Porquanto há um só mediador, um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, o Jesus que não pecou, ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso, o autor aos Hebreus, ele também vai ratificar esta verdade, dizendo o seguinte, no capítulo 4 e nos versículos 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso nos leva, irmãos, a nos reportarmos ao livro de Mateus, capítulo 4, onde o texto sagrado nos revela que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, tendo Jesus sido levado pelo Espírito Santo para o deserto, e tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quem foi que se aproximou dele nessa hora? O texto sagrado vai nos dizer que o diabo se aproximou de Cristo para tentá-lo. E, de fato, Cristo foi tentado das mais variadas maneiras e nos mais profundos níveis que nós possamos imaginar. Mas, diferentemente de Adão, diferentemente de nós, ele não pecou. Logo, esse versículo que lemos, irmãos, ele está inserido num contexto que vai nos afirmar que para que qualquer pecador seja reconciliado com Deus, isso só é possível se for por meio de Jesus Cristo. E de mais ninguém. Só por meio de Cristo, que não conheceu o pecado, e que o Pai o fez pecado por nós, é que há reconciliação com o nosso Deus. E quando o versículo diz que o Pai o fez pecado por nós, o texto não está dizendo que Jesus se tornou corrupto ao ir para a cruz. Jesus se tornou maculado, impuro em sua natureza. Não. Ele foi feito pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso significa que nós não passamos a ter justiça própria por meio do sacrifício de Cristo, mas que nós recebemos graciosamente a justificação que provém de Deus. Nós fomos declarados legalmente justos diante de Deus. E o verso de número 18 vai afirmar que é Deus quem nos reconcilia consigo mesmo por intermédio de Jesus. E como é que ele faz isso? O versículo 19 responde: não imputando a nós, deixa eu me situar aqui, capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 19 vai dizer: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E a ideia aqui de não imputar é não colocar, irmãos, na conta de. Deus não colocou na sua conta. Deus não colocou na minha conta. Deus não colocou na nossa conta a dívida que nós tínhamos com Ele. Deus depositou ela sobre Cristo. Imagine você, medite você comigo na noite de hoje. Imagine que nós tivéssemos ao longo de nossas vidas. Eu já estou um cara com 40 anos de vida. Destes 13 de evangelho, ou seja, 2/3 da minha vida no mundão e 1/3 na igreja, procurando seguir os passos do nosso Senhor. Mas imaginem que ao longo desses 40 anos eu tivesse cometido apenas um único pecado.
E esse único pecado seria mais do que suficiente para me conduzir ao inferno, para me conduzir à condenação eterna, ao lago de fogo e enxofre. A verdade é que nós, ao longo de nossas vidas, não cometemos só um pecado, né? Cometemos inúmeros. Se fosse um, nós não seríamos capazes de fazer nada, absolutamente nada, para sanar a dívida com Deus. Imagine todos os nossos pecados. Ou seja, isso significa que a nossa dívida é impagável. Mas o versículo que lemos e o contexto no qual ele está inserido, ele nos afirma que Deus pegou a nossa dívida e colocou sobre Cristo. A obra de Cristo na cruz, de fato e de verdade, como nos afirma as Escrituras, é o único meio de reconciliação com Deus. Somente Ele é capaz de rasgar a dívida que temos com Deus dos nossos pecados. Por isso o apóstolo Paulo também vai dizer na sua carta aos Colossenses, capítulo 12, versículo 14, que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, inteiramente removido e encravado na cruz. Jesus pagou a nossa dívida, irmãos. Ele nos resgatou, e Pedro vai dizer em sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 18, que não foi com coisas corruptíveis, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o seu precioso sangue sendo derramado na cruz do Calvário. Foi com sua própria vida que ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele foi declarado culpado, assumindo a nossa culpa, para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus, porque recebemos a sua justiça. À medida que Deus colocou os nossos pecados, a nossa injustiça, a nossa culpa sobre Cristo, Ele colocou a justiça de Cristo sobre cada um daqueles que creem no seu sacrifício perfeito. E nós precisamos refletir acerca de verdades como esta constantemente. Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito e suficiente ao ponto dele ressuscitar ao terceiro dia, como disse Samuel há pouco tempo, porque foi aceito, foi aprazível, foi aprovado por Deus. Então, Deus na cruz, irmãos, derramou a sua própria ira. Toda a sua ira sobre o seu filho. Ira esta que era para ser derramada sobre nós. Assim ele fez para que o seu filho, por meio da obra dele, da obra de Cristo, nós fôssemos reconciliados com o Senhor, nós fôssemos feitos justiça sua. A palavra de Deus nos revela em Mateus 26 que os nossos pecados pesaram sobre Cristo. Quando ele estava ali no Getsemane orando, ele disse em dado momento: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Mas aí ele vai dizer: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Lembrem-se, não se esqueçam, Jesus foi àquela cruz assumindo a nossa condição de separados de Deus, para sofrer fora da presença favorável do Senhor. Tão somente para tornar o Pai favorável a nós. Adão pecou, nós pecamos. Cristo não pecou, mas assumiu sobre si
todos os nossos pecados. Por isso eu reafirmo, irmãos, tão somente na pessoa de Cristo é possível obtermos salvação. Somente Ele não pecou. Somente Ele cumpriu com todos os requisitos da lei. Somente Ele pagou o preço pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados, pelos pecados de todos aqueles que nele creem. Nós temos na noite de hoje a oportunidade de tratar de um assunto que para nós é tão conhecido, mas que nunca é demais falar, nunca é demais lembrar, nunca é demais nós nos alimentarmos da verdade, de que salvação só por meio de Jesus Cristo. Só por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Religiões existem muitas, irmãos, mas o cristianismo autêntico e verdadeiro, ele vai prezar por essa verdade. Cristo, em seu sacrifício, é suficiente para a nossa salvação. Nós não encontramos salvação em outro, como disse Pedro, de modo nenhum. E nós não encontramos salvação em nada além de Cristo. Se existe uma maneira que nós podemos identificar de maneira muito simples e clara o que é uma heresia, é quando alguém chega para a gente e apresenta qualquer coisa além de Cristo para a nossa salvação. Isso não é cristianismo verdadeiro. Cristianismo verdadeiro é Jesus Cristo, é suficiente. Para alguns, é Jesus Cristo e as obras. Para outros, é Jesus Cristo e um processo no purgatório. Para outros, é Jesus Cristo e a placa da igreja que ele congrega. Mas para a palavra de Deus, tão somente Jesus Cristo é suficiente para a nossa salvação. E nós não podemos aceitar nenhum tipo de ensinamento que vá além desta verdade. O Jesus que assumiu a nossa natureza em todas as suas propriedades essenciais e em todas as suas fraquezas, ele é aquele que viveu nesta terra e não pecou. E foi àquela cruz tão somente para sofrer a punição pelos nossos pecados. Mas se Jesus tivesse ficado tão somente até a cruz, até o seu sepultamento, a nossa mensagem também não faria sentido. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, para nossa justificação como prova de que o seu sacrifício foi perfeito e suficiente para nos salvar. Então, que nós possamos meditar nesta palavra e nós possamos alimentar os nossos corações, as nossas mentes nesta noite, na certeza de que o Jesus que não pecou, ele assumiu a condição de pecador para que nós sejamos, na noite de hoje, por meio dele, justos diante do nosso Pai. Nós possamos guardar essa verdade, irmãos. Não só hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. E que, diante de todos os momentos difíceis de nossas vidas, nós não abramos mão do Jesus que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, tão somente para nos beneficiar. Que Deus abençoe a cada irmão, que Deus derrame da sua graça mais e mais sobre nossas vidas e nos fortaleça nessa caminhada, irmãos. Que cada dia mais nós possamos estar solidificados, não em uma religião,
mas, sobretudo, na palavra de Deus, que aponta Jesus como o único meio de reconciliação com o nosso Deus. O Senhor nos abençoe e nos dê mais e mais da sua graça, abençoe a cada jovem, a cada irmão, e que nós possamos continuar vivenciando, né, mais momentos preciosos como este, onde nós podemos, mesmo à distância, adorarmos o nosso Deus, compartilharmos das verdades essenciais e centrais para as nossas vidas que a palavra de Deus nos transmite. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.